Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos a esse tutorial onde a gente vai fazer um resumo aqui geral sobre a plataforma NR01 Pro. A primeira coisa que eu vou dizer para vocês é que nós temos aqui um chatbot inteligente. Esse Copilot, né, ele é treinado, esse agente de IA, ele é treinado com a legislação sobre a NR1 e o manual do governo. Então ele é o seu melhor consultor na ferramenta. Ele entende qual página que você está e consegue responder sobre qualquer campo de qualquer uma das etapas que você estiver desenvolvendo aqui dentro do sistema da NR1. A gente também tem um manual de instrução do usuário, para quem quiser ler, né, alguma informação. Aqui também a gente mostra todas as etapas obrigatórias e as outras etapas que nós temos aqui complementares para aquelas empresas que quiserem deixar mais completo aí o seu documento, né? Bom, o sistema contém 9 etapas bem intuitivas, basta você seguir cada etapa, uma por uma, que você, ao final, vai estar com o inventário de risco pronto e o plano de ação. Então aqui ele aparece sem ciclo ativo e quando a gente cadastra a primeira etapa, ele ativa esse ciclo. Então o que você vai fazer na primeira etapa? É confirmar os dados que já foram cadastrados da sua empresa e cadastrar aqui o nome completo do responsável técnico, né? Se você tiver algum responsável pela área de medicina do trabalho na sua empresa, deve cadastrá-lo. Se não, coloque o responsável da empresa que vai desenvolver todos os processos. E aqui também o responsável, o empregador responsável, se for o mesmo, repita o nome aqui embaixo, e o escopo do GRO, aqui também você pode colocar o dono da empresa. Se tiver alguma empresa terceirizada que faz a parte de SESMIT, né, ou de RH, pode colocar aqui. Se não tiver, coloque o dono da empresa. E clica em criar estabelecimento, ok? Então prontinho, pessoal, após aqui o cadastro do estabelecimento, né, já aparece aqui que o ciclo ativo é o ciclo de 2026, ok? Bom, agora que aparece a etapa 2 em andamento, nós vamos clicar nela, né? E aqui a etapa onde você vai cadastrar os setores e ambientes da sua empresa. Então a gente clica em novo setor, aqui nós temos algumas opções, você pode colocar, por exemplo, aqui escritório, administrativo, nome do setor você pode manter, e é importante colocar aqui, pessoal, a quantidade de trabalhadores estimados neste ambiente, nesse setor aí da empresa, né? Vamos colocar aqui 5 colaboradores, e eu vou colocar aqui cada ambiente desse setor. Então vamos supor que esse setor tenha sala, vamos colocar aqui do financeiro, tá? Aí você pode colocar a localização e a quantidade de trabalhadores aqui. Eu vou colocar um trabalhador. Aí eu coloco cadastrar, tá? Então aí eu cadastrei um ambiente. Se eu quiser mais ambientes desse setor, eu coloco aqui ambiente. E em cada ambiente que você clica, né, que você cria, é necessário que você faça o checklist. Então você clica em checklist, ele vai aparecer um checklist de riscos, né? Mostrando cada item do ambiente. Então, por exemplo, piso. Aí você pode colocar sem risco, que não tem risco, ou com risco. O que seriam esses riscos? Quando você clica, ele te mostra, por exemplo, o piso, ele é escorregadio, é um piso desnivelado, tem buraco, rachadura, é um piso sem antiaderente, né? Então você vai colocar, se ele é um piso escorregadio, você clica aqui, e você pode colocar alguma observação, né, que você queira colocar. O piso é escorregadio, mas só quando é lavado, né? Principalmente quando molhado. E aí você pode tirar uma foto, né, do ambiente. Isso aqui seria interessante você fazer do celular para tirar foto, ou anexar a imagem. Se você tirou alguma foto, pode anexar a imagem por aqui. Por quê? Porque isso vira um documento para o fiscal mostrando que você realmente, né, está levando a sério o preenchimento da sua documentação, né, da sua identificação de risco.
Então eu vou colocar aqui esse risco, não vou adicionar imagem. Vou partir aqui para o próximo, né? Vou colocar todos os outros agora sem risco, só para a gente mostrar para vocês o que acontece aqui no final, tá? Então vamos lá, preencher todos aqui. É muito importante que isso seja preenchido de forma correta, pessoal, sem omitir, porque você vai usar isso aqui quando o fiscal for na sua empresa, né? Então não adianta mentir porque ele vai ver o que está lá. Então é preferível você identificar e mostrar para ele. Então quando você termina o checklist, esse botão de concluir a avaliação já fica disponível. Então quando você clicar, ele vai extrair os riscos que estão nos ambientes para o inventário de risco. Vamos clicar aqui em concluir. Vamos aguardar um segundinho. Pronto, já a avaliação concluída, um perigo extraído para o inventário. Ele dá a notificação aqui. Já posso fechar aqui, e aqui mostra que a avaliação foi concluída, né? Então, desse ambiente. Você tem que fazer isso com todos os ambientes da empresa. Aí aqui em cima também a gente tem as etapas, né? Você já vai perceber que aqui, ó, inventário de risco, ele já aparece como concluído. Mas, na verdade, aqui ele não tem como saber se foi concluído ou não. Simplesmente ele pegou o primeiro ambiente aqui, né, que a gente colocou um risco, e ele já trouxe esse risco aqui para o inventário, tá? Então aquele risco de quedas, o risco de quedas em piso molhado já veio aqui para o inventário, ele identificou. E ele foi preenchido aqui pela inteligência artificial. Então a inteligência já colocou aqui todas as informações e basta que você revise. Então, por isso que tem um botãozinho aqui, ó, uma informação, notificação de revisar. Tá? Ele dá, inclusive, uma notificação aqui. Mas, por enquanto, a gente não vai revisar. A gente vai passar aqui, ou clicando aqui na etapa terceira, ou vindo aqui no Hub, né? E clicando em terceirizados. Se a sua empresa tiver colaboradores terceirizados, basta você clicar aqui, cadastrar o nome da empresa e os dados, todas essas informações necessárias. Caso a sua empresa não tenha colaborador terceirizado, basta você clicar não há terceirizados neste estabelecimento, que ele já dá como concluído, né? Você vai perceber que na etapa 4, biblioteca de perigos, né? Você pode clicar por aqui ou também por aqui, biblioteca de perigos, ele já aparece como concluído. Por quê? Essa biblioteca de perigos já são códigos que já vêm do governo, né? Então, esse é um código já padrão de riscos de acidente, nós temos riscos biológicos, nós temos riscos químicos, né? Então, ergonômicos, então físicos. Ele vai aparecendo aqui esses riscos, inclusive os novos, que são os psicossociais. Então, você não precisa fazer nada, mas se quiser colocar um risco customizado que não está aqui na lista, você tem a opção também de cadastrar aqui esse novo risco, ok? Então, não precisamos fazer nada nessa etapa, partimos para a etapa 5. A etapa 5, quando você clica, ela também já informa como concluído. Por quê? Porque isso é uma matriz de risco que também a gente já pega o padrão ali orientado pelo manual do governo, tá? Esse é um critério, uma matriz de severidade mais probabilidade, tá bom? Então a gente vai identificar no inventário de risco e no plano de ação qual que é a severidade, né? Se aquele risco ele é desprezável, né, lesão leve sem afastamento, se ele é marginal, lesão com afastamento curto ou sequelas, se ele é moderado, crítico, catastrófico, aqui ele informa para vocês. E a escala de probabilidade, qual que é a probabilidade de acontecer, se é improvável, remota, ocasional, provável, frequente, tá bom? Então isso aqui também você não precisa fazer nada, basta que você dê uma lidinha aqui, né, para que você tenha ciência. E a próxima etapa é a avaliação ergonômica,
que é onde a gente vai criar o AEP, que é a Avaliação Ergonômica Preliminar, ou a análise ergonômica do trabalho. Se precisar, a gente vai solicitar uma AET, que é uma análise ergonômica por um profissional qualificado. Então, a primeira coisa é criar essa nova AEP. Eu coloco aqui AEP Geral 2026, eu coloco sempre o ano, data de avaliação, eu deixo a data do dia, criar AEP. Quando você cria a AEP, ele vai gerar aqui, ó, aqui tem um botãozinho de expandir em cada um questionário, item do questionário, né? Então esse é um questionário onde o empresário, né, o responsável pela implantação da empresa, vai responder sobre a visão da empresa, né? Então você pega aqui a organização do trabalho, o que ele pergunta? A distribuição de tarefa é equilibrada entre os trabalhadores? Aí você vai colocar, não, é adequado. Se for inadequada, quer dizer, eu não tenho uma distribuição de tarefas equilibrada, eu coloco inadequado, o sistema vai perguntar em quais ambientes esse problema foi identificado, aí ou você pode selecionar todos, ou você pode selecionar somente aquele ambiente da qual este problema, né, foi detectado. Então, se eu colocar aqui sala financeira, continuar. E ele pergunta qual a severidade desse problema. Se ele é baixa, né, causa desconforto leve ou inconveniente, não impede o trabalho nem causa danos à saúde a curto prazo. Aí você clica aqui. Se for média, você clica aqui. Se for alta, você clica aqui. Basta você ler aqui embaixo que vai estar a identificação para você classificar esse item, né, do questionário de forma correta. Aí eu confirmo, pronto, ele já coloca aqui que esse foi inadequado. Você também tem a opção de não aplicável para o seu negócio ou não observado. Eu recomendo novamente que faça isso de forma honesta, porque você vai usar quando o fiscal bater na sua empresa, né? Então, se você colocar que é adequado, o fiscal vai querer saber como que é feita essa distribuição de tarefa. Se ela não for equilibrada, ele pode te dar uma multa e ainda entender que você usou de má fé, né? Tentando lubridiá-lo. Então, eu recomendo que você responda de forma sincera, porque aqui você está identificando o risco. Aí lá no plano de ação, você vai ter uma forma de corrigir esse erro. E o fiscal quer entender isso. Não é o problema você ter o erro, né? Você identificar o risco. O que ele quer saber é se você realmente, sua empresa, está pronta para resolver aquele problema do risco através do plano de ação. Bom, e aí você vai fazer esse questionário de todos os itens, né? Risco psicossociais, os trabalhadores possuem autonomia adequada sobre suas atividades, né? Há suporte da liderança para a resolução de problemas, e aí você vai respondendo. Eu vou responder bem rapidamente aqui para que a gente possa passar para a próxima etapa. Eu vou responder e volto com vocês aqui na sequência, tá? Para que vocês não precisem acompanhar aqui esse processo, porque ele é um pouquinho mais longo, tá bom? Eu volto daqui a pouco. Bom, pessoal, estou finalizando aqui a última, que é ferramentas e equipamentos, terminei aqui. Aí, ao terminar, ele aparece aqui, ó, 38 respondido de 38 perguntas, né? E aqui tudo completo, ó, ok? Então, quando eu termino, eu posso aqui salvar esse checklist e no final eu coloco concluído. Quando eu colocar concluído, ele também vai extrair, assim como fez lá na etapa de checklist do ambiente, ele vai extrair aqui os riscos identificados também nessa etapa do AEP, tá? Eu vou colocar aqui concluir, pronto, analisando os itens e gerando os riscos automaticamente. Então ele já está fazendo essa análise, né? Vamos aguardar, pronto, já fez. Então quando eu voltar agora ao inventário de risco, ele já incluiu os dois riscos que identificou na etapa de avaliação ergonômica, ok? Aí já aparece aqui, ó, avaliação ergonômica concluída, tá bom? Aí nós vamos aqui para a próxima etapa, que é a etapa 7, que é a avaliação psicossocial. Essa avaliação
ela é feita para o colaborador. E ela é recomendada para acima de 5 colaboradores. Por quê? Porque a empresa só recebe o resultado se ele tiver pelo menos 5 colaboradores respondendo. Para quem não tem 5 colaboradores, você não precisa fazer esse questionário e pode simplesmente conversar com seus colaboradores para entender os riscos que possa ter psicossocial. Você pode, inclusive, usar o questionário que a gente vai criar aqui, tá? Então, a nova campanha, você coloca a nova campanha, vou colocar aqui avaliação psicossocial 2026. Aí eu coloco aqui, geral, que vai ser feito para todos os colaboradores. A avaliação psicossocial dos colaboradores da empresa. Aí a data, eu vou colocar a data de hoje, que eu estou iniciando a campanha, e quando eu quero terminar essa campanha, eu vou colocar no final do mês, que é o prazo que eu vou dar para todo mundo responder. Aí aqui em estabelecimento, a Dispute Click, né, que é a sua empresa, aqui um exemplo, e o mínimo de respondente, aqui por padrão ele vem 5, não tem como a gente diminuir, mas você pode aumentar. Se você quiser colocar que só vai ter o resultado a partir de 10, você coloca, mas eu recomendo deixar o padrão aqui de 5. Clique em criar campanha. Aqui tem um ponto muito importante, tá? Eu sugiro que você pegue esse código ele só vai aparecer uma única vez para você. Então você pegue esse código, guarde ele em algum lugar, num documento seu, para que você possa depois usá-lo, que você vai precisar enviar esse código para os seus colaboradores. Aí você coloca aqui entendi, fechar, tá? Prontinho, ele criou a campanha. E aí, para iniciar a campanha, você tem que clicar em ativar. Ativou, pronto, a campanha já iniciou, tá bom? Então eu vou guardar o código aqui separado, aqui no lugar. Pronto. Agora, para o colaborador, você vai enviar este link, né, para o colaborador, para que ele possa responder o questionário. Vou colocar aqui, vamos lá. Aí vai abrir essa tela, aí o colaborador vai colocar esse código, né? Opa, vou pegar o código aqui, Ctrl C, porque eu copiei o código lá, é esse código, e vamos iniciar a pesquisa. Quando inicia, esse colaborador ele vai receber aqui todos os questionários, tá? E aí ele consegue, a empresa vai conseguir ter o resultado daquele questionário, ok? Eu vou voltar daqui a pouco mostrando para vocês como que é a resposta aí do questionário, ok? Bom, pessoal, aí após o encerramento, né, você vai receber aqui o resultado, aparece a teclinha de resultado, você clica nela e aqui sim vai aparecer o resultado do risco psicossocial, lembrando que o resultado ele não identifica o colaborador, tá? Então você vai receber de forma geral onde vai aparecer o score. E uma coisa interessante aqui no resultado, pessoal, é que aparece aqui, ó, se aquele questionário respondido, qual deles tem alta confiança, baixa confiança, para que você possa ter a certeza que ele foi bem respondido, né? Então, quando ele aparece baixa confiança, significa que provavelmente o colaborador respondeu num tempo muito curto. E esse tempo não foi suficiente para que ele conseguisse ler as perguntas, né? Então, basicamente, ele foi passando as páginas e respondendo sem ler. E aí, aqui em detalhes, você pode aprovar manualmente, tá? Então, você pode aqui aprovar manualmente, ou excluir dos dados, tá? Então, você clica que está ciente e confirma aqui a informação que você quer, tá bom? E você clica para ele poder excluir aqui manualmente, tá bom? Então, isso é uma segurança que você tem
para saber se esse resultado ele é eficiente, ok? Bom, então uma vez aqui feita a avaliação psicossocial, mais uma vez, né, o sistema ele vai incluir os riscos psicossociais aqui também no inventário de risco, tá bom? Uma coisa importante, pessoal, é quando os colaboradores terminarem de responder, né, essa pesquisa, vocês clicarem em encerrar, tá bom? Encerrar essa pesquisa psicossocial para que o sistema consiga extrair os riscos para o inventário de risco, ok? Eu já volto daqui a pouco para a gente passar aqui para a parte do plano de ação. Então voltamos aqui no plano de ação, né? Que é a última etapa das 9, e aqui no plano de ação basta você clicar em gerar com IA, porque a IA vai pegar todos os riscos do inventário de risco e gerar automaticamente uma sugestão de plano de ação. Vamos clicar aqui. Bom, pessoal, é importante aqui, depois que a gente terminar essa avaliação no inventário de risco, né, terminarmos todas as etapas, que a gente vem aqui no botão de concluído e clique nele. Porém, vocês viram que eu cliquei e apareceu aqui inventário incompleto. 3 riscos sem avaliação. O que está acontecendo aqui? É bom aparecer esses probleminhas, né? Todo o risco que a gente identificar, ele precisa ser revisado, que é o quê? A plataforma, ele te ajuda em 90%, mas os 10% é o empresário, o implantador que está implantando o sistema, faça toda uma revisão para verificar se está tudo de acordo, né? Se está tudo ok. Então você clica aqui e vai analisar todos os campos, né? Qual que é esse risco? Monotonia e repetição. Fonte geradora, os trabalhadores possuem autonomia adequada sobre suas atividades, então é um questionário, né? Grupo exposto, equipe exposta em escritório, administração e sala financeira. Número de trabalhadores expostos, ele já busca tudo lá do ambiente que você falou que tem aquele risco, né? Duração da exposição, então você coloca, é jornada integral, deixa aqui, são 6 horas, 4 horas dia, se é outro, põe aqui. Frequência da exposição, é diariamente, aquele colaborador tem acesso a essa exposição 5 dias por semana, são 6, 3 a 4, outro, né? Intensidade da exposição é muito alta, alta, moderada, baixa. Controle existente. A empresa já implementou algum controle? Se tiver, você coloca sim, descreva aqui o que você tem feito já. Se não, coloca aqui, lembrando mais uma vez, seja o mais honesto possível, né? Qualquer dado que você mudar aqui, a IA já informa que a entrada mudou, então você precisa atualizar o campo. Então clique em atualizar, a IA vai sugerir o campo. Se não tiver uma alteração, ele vai manter o mesmo. Então, a própria inteligência artificial, ela diz aqui as possíveis lesões e doenças. Se você não concordar, basta você alterar, tá? Outra coisa é que a observação, que ela também coloca, você pode alterar. Avaliação de risco, também ele faz ali avaliação automática de severidade e probabilidade. Mudou lá em cima, então clique em alterar aqui, tá? Ele vai ajustar. Então ele ajusta. Se você não concordar, você pode vir aqui e ajustar também manualmente, ok? Terminou de fazer esta conferência, você clica em salvar esse risco. Aí você vai ver que não aparece mais o botãozinho de revisar. A gente vai fazer isso com todos, eu vou só salvar sem dar uma olhada. Aqui ele fala que o campo controle existente é obrigatório, tá? Então vou salvar, ok? Pronto, eu vou passar para o último aqui, colocar o controle aqui e vou salvar. Prontinho, agora sim eu posso, aqui dentro do campo inventário de risco, clicar em concluído. Inventário completo, todos os perigos ativos, né? Agora sim, eu posso vir aqui em plano de ação e gerar o plano com IA. Pronto, gerar com IA. São 3 riscos que ele vai gerar. Vamos aguardar aqui, demora um pouquinho, né? Ele está avaliando lá
toda a documentação e tudo para gerar um plano de ação que tenha sinergia ali com o que é necessário fazer. Vamos aguardar e eu já volto aqui quando ele já tiver gerado, ok? Prontinho, pessoal, voltamos aqui, tá? Foi bem rapidinho aqui. A gente conseguiu já resolver, né? Então aqui ele já mostra uma hierarquia de prevenção, o que tem de nível 1, nível 2, né? Nível 3, nível 4. E aqui ele já mostra aqui o plano de ação. Então, um plano para cada risco encontrado. Então eu clico aqui para abrir esse plano e eu também vou fazer a revisão. Como é uma sugestão da IA, ela vai sugerir para você a melhor forma alternativa para que se possa resolver aquele problema. Então aqui o que ele falou? O risco, monotonia e repetição, ele disse ação, revisar a organização do trabalho para ampliar a autonomia operacional, definir metas compatíveis com a capacidade da equipe, promover rodízio de atividade, estabelecer canal de escuta para identificação de sobrecarga e monotonia. Bem tranquilo de ser avaliado, né? Que ele considera que é um nível alto, então a gente precisa dar prioridade alta para isso, né? E aqui ele fala tipo de medida, reorganizar, responsável, aqui eu tinha colocado o SESMIT, né? E o prazo para resolver, ele colocou aqui, ó, 6/9, né, de 2026, tá? E aí tudo isso aqui você pode ajustar. Então ele coloca o setor trabalhador, justificativa ação preventiva para reduzir a exposição psicossocial identificada e acompanhar a eficácia no ciclo GRO. Então tudo já preenchido pela inteligência artificial, acompanhamento, verificar em 30 e 60 dias. E aqui ele faz uma recomendação de capacitação. Então, se aquele risco precisar de um psicólogo, ele vai sugerir. Aqui no caso, ele sugeriu uma oficina com a participação dos trabalhadores, consenso, dinâmica de grupo, votação, né? Então ele sugere aqui para você, tá? Aqui também avaliação de risco, né? Gravidade, chance de ocorrer, que é a severidade e probabilidade, possíveis lesões e tudo mais. Aqui você pode anexar, se você tiver lá no checklist, por exemplo, anexado alguma imagem, ele já aparece aqui, e você pode anexar depois de corrigido o problema, pode colocar aqui, né? Como eu falei, se você quiser editar, basta vir aqui nesse botãozinho, clicar em editar, que ele abre todos os campos aqui para você editar, né? Então isso aqui é ação, você edita aqui embaixo, pode editar tudo o que você quiser, tá bom? Aí você salva, e aí quando você for iniciar essa atividade, que você começar a resolver esse problema, você clica em iniciar, né? E quando você tiver concluído, você conclui. E você vai fazer isso com todas, né, todas os riscos identificados aqui no plano de ação, tá bom? Aí, a partir do momento que você iniciar, você pode também ter uma visão aqui. Aqui a gente tem uma visão de lista, ele vai mostrar para você no formato de lista, mas nós temos uma visão melhor ainda, que é o Kanban. Tá? O Kanban ele vai mostrar para você o que está planejado, não iniciou ainda, o que já está em andamento, o que já foi concluído e o que já tiver a eficácia verificada, né? Então, aqui a visão é bem melhor, porque isso aqui, pessoal, é que é o GRO, né? O que é o mais importante para o fiscal, que é o acompanhamento que você vai fazer, e esse acompanhamento ele não para, né? Novas coisas você vai criando, você vai identificando novos riscos na empresa, aí você vai vir aqui no inventário de risco e colocar, aliás, aqui inventário de risco, e colocar mais uma identificação, foi identificado, né, algum risco, e você vai incluindo aqui no plano de ação, tá bom? Na hora que finalizar o plano, você vai digitar concluído. Porém, em algumas empresas, nós vamos voltar aqui, ela pode usar o canal de relatos, tá? Então, você vai ativar para a sua empresa o canal de relatos, correto? Aqui no canal de relatos, você vai dar a oportunidade para a empresa para ela conseguir, para que seus colaboradores tenham um canal de denúncia anônima, onde ele pode denunciar assédio moral, assédio sexual,
que também os fiscais vão acompanhar muito isso dentro das empresas. E para que você não sofra aí algum problema de processo trabalhista, né? Então, se o juiz entender que você tem esse canal, mesmo não sendo obrigatório, né? Geralmente para a empresa tem CIPA, mas aquela empresa que talvez não tenha obrigação, o juiz vendo a sua boa fé de ter um canal de denúncia, que você esteja preocupado em resolver o problema, você não receba aí uma notificação ou a multa aí num processo trabalhista, né, em relação a isso. Então você vem aqui no canal, regenera código, ele vai criar um código para você, né, aí você copia esse código e manda para o colaborador esse código, você coloca ele em algum espaço aí, você coloca ele em algum espaço aí reservado, e esse código, pessoal, ele é um código único para todos os colaboradores, tá? Então você não precisa criar um código para cada colaborador. Basta mandar esse código, porque é um código que vai identificar a empresa. Então não é um para cada colaborador, é um para todos os colaboradores, ok? Né? E você copia esse link público e manda para o seu colaborador. Quando você enviar para o colaborador, ele vai ter aqui, ó, que colocar o código, vamos colocar o código, e validar código. Aí vai abrir aqui o novo relato. Então ele vai colocar o que foi, vamos supor, um assédio, né? Se ele quer fazer esse relato anonimamente, ou se ele quer identificar o confidencial, tá? Ele faz a descrição aqui, assédio moral na empresa, no dia 01 de agosto, um exemplo simples. E aqui o colaborador, ele cria um PIN de 4 dígitos, né? 1, 2, 3, 4, aí ele coloca o PIN que ele quiser e ele envia o relatório, tá? Então, quando ele enviar o relatório, vai aparecer... Então, quando ele enviar o relatório, vai aparecer aqui o código do protocolo, então ele copia esse código e ele pode fazer o acompanhamento do relato, tá? Então ele pode vir aqui fazer o acompanhamento, aí ele precisa colocar aquele código, tá? O código do protocolo e o PIN. Aí ele vai ter acesso e acompanhar ali o relato dele, tá bom? Bom, aí quando a empresa, o colaborador faz ali o relato, a empresa recebe aqui já, ó, esse relato, tá? E aí você vai colocar se está em apuração, né? E se ele for resolvido ou encerrado, você vai determinar aqui o status, tá bom? E aqui você tem um canal de comunicação com aquele colaborador. Então você, se ele fez de uma forma anônima, você não pode perguntar o nome dele, né? Porém, você pode perguntar, por exemplo, aconteceu em mais algum dia, correto? E você envia para ele essa mensagem, tá? E aí, esse colaborador, quando ele acessar lá naquele acompanhamento dele, ele vai conseguir te responder. Então é importante que você oriente o colaborador a ele manter o código de protocolo e o PIN dele guardado, né, para que eles possam responder aí alguma pergunta para que você possa apurar, fazer a investigação. E ao final que for resolvido, você coloca resolvido, né? E após resolvido esse problema, vou voltar aqui no início, você, vou até atualizar a página aqui, ele foi resolvido, né? Eu posso aqui clicar em registrar no inventário. Então, se eu clicar em registrar no inventário, vou registrar aqui, ó, registrar no inventário, ele vai pegar esse risco aqui no canal de denúncia anônimo e já coloca lá no meu inventário de risco. Vou aguardar aqui, pronto, já questionou. Vou voltar aqui no Hub, vou aqui em inventário de risco e ele aparece aqui, ó, assédio moral no ambiente de trabalho, tá? Aí mais uma vez eu vou revisar, olhar se está ok, salvar. Aqui eu preciso preencher aqui, né? Se tem algum controle, salvar. Pronto, dou concluído novamente e ele vai pegar esse risco, né?
e já incluir aqui como concluído, só que eu tenho que vir aqui no plano de ação, porque ele não está aqui, ó, e vou gerar com IA, porque aí ele vai identificar aquele risco único, para um que não foi ainda gerado, e gerar com IA. Eu aguardo a geração, tá? E ele já vai incluir aqui, ó, esse risco. Vamos aguardar mais um pouquinho. Pronto, já incluiu aqui o assédio moral dentro do meu risco, tá? Então, se eu for aqui em Kanban, ele já consta aqui também esse risco, tá? E aí, pessoal, depois de fazer essas etapas, né, eu posso voltar aqui no Hub, ó, e venho aqui em Documentos, acessar Documentos do PGR. E aqui sim, eu posso tanto imprimir o inventário de risco, como o plano de ação, como o PGR, tá? E o dossiê de fiscalização, que é um documento bem completo. Então basta clicar aqui, ó, gerar e baixar o PDF. Ele já fez aqui. E aqui nós temos acesso à documentação completa do PGR, tá bom? E aí você pode imprimir, deixar guardado na sua empresa, e toda vez que você fizer qualquer ajuste, né, que você criar um ambiente novo, fazer um novo checklist, vamos supor que mudou aqui algo no ambiente, você vem aqui, faz a alteração aqui, agora nós já corrigimos esse problema, né? E aí lá no plano de ação vai estar corrigido, você gera novamente um plano de ação. Terminando, a gente sempre tem que colocar concluído aqui o plano, né? Para que ele considere a etapa aqui como concluído, tá? Então, voltamos aqui o perfil, depois de concluído aqui, é porque eu não esperei concluir, ele vai dar como concluído. Tudo bem? Bom, essa é a parte mais importante aqui do nosso fluxo da NR1, né? E lembrando sempre que tudo que eu falei com vocês, basta clicar nesse Copilot, que ele vai ensinar para vocês passo a passo. Então eu fiz aqui uma pergunta simples, ó, o que você me recomenda fazer para que o meu PGR esteja totalmente em conformidade? E ele já respondeu, né? Você já tem uma base sólidas, né? Etapa de 1 a 4, 6 a 8. Então ele te dá todo um relatório aqui de como você deve fazer para ter o seu PGR aqui concluído, ok? Bom, pessoal, então é isso, né? Essa é a parte do NR1, ainda tem várias outras coisas aqui, comitê permanente que você pode criar, oficinas participativas, participação documental, né? Registro de incidentes, emergência, encaminhamentos do PCMSO, tem aqui também um mapeamento e vincos que você pode extrair para contador, tem um manual, como eu falei, né? Porém, isso aqui tudo você pode perguntar para o assistente, que ele vai te orientar de uma forma bem eficiente. Ele foi criado, esse assistente, justamente para que um leigo consiga avaliar. E as outras opções aqui, perfil de contratações, né, assinaturas e tudo para você acompanhar. O perfil de contratações é um sistema completo e inteligente de candidaturas a vagas da sua empresa para que você possa fazer contratações eficientes, mas ele também tem aqui um copilot, tá, que você pode perguntar e ele vai te orientar sobre todas as etapas. Mas de forma bem simples, você vai aqui em ver seleções, vai iniciar uma seleção, criar uma seleção, vai seguir as etapas aqui e o sistema vai criar um link para você mandar para os candidatos para que eles possam se candidatar às vagas. Depois de candidatar às vagas, vai aparecer aqui todo um relatório mostrando a sinergia que cada colaborador tem com a sua vaga, tá? Depois eu vou criar um vídeo bem específico sobre isso, mas é bem intuitivo também, bem fácil de vocês usarem essa que é um brinde aqui da plataforma, ok? Então um grande abraço, espero que vocês aproveitem ao máximo a nossa ferramenta.